Abra comigo a palavra no livro de Abacuque. Abacuque é um profeta, é um dos menores. Capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 4. Eu quero chamar a igreja para ficar muito atenta, porque é uma noite de fé. É uma noite que nós estamos celebrando a Deus pelos 500 anos de história. Mas o Deus que operou há 500 anos é o mesmo hoje. E Ele está na casa. Ele está no meio de nós. Nós vamos ler 2 textos. Quero chamar os irmãos para nós estarmos bem tranquilos. Os irmãos mais atrás, lá no mezanino, nós temos muita gente no mezanino. Nós não vamos conversar, nós vamos só dar glórias a Deus e receber essa palavra de fé. Abacuque 2, de 1 a 4. A resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Leia comigo o versículo 4, toda a igreja. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Agora, você pode ir comigo algumas páginas da frente, nós vamos em Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, eu quero convidar aos irmãos para nós lermos juntos mais uma vez. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deixe a sua Bíblia aberta, se você deixou marcado, deixe em Abacuque, capítulo 2, e os irmãos podem assentar. Nessa noite em que nós celebramos os 500 anos, o nosso tema é uma fé poderosa. Diga comigo, uma fé poderosa. Meu irmão, minha irmã, você tem facilidade para crer quando as coisas estão difíceis? Você tem facilidade para crer quando surge um obstáculo, um problema, uma situação que você olha e humanamente é impossível vencê-la? Você continua crendo?
continua com fé. Amados, há pessoas que têm sido roubadas, e o que tem sido roubado de muitos corações é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode ter, que é a fé no Senhor. Sabe, querido, se roubam algo material, que isso não aconteça com nenhum de nós, nem quem estará acompanhando esta mensagem aí gravada. Mas na verdade, aquilo que é material é tão passageiro e nós, claro, podemos ter a restituição de Deus e sempre Ele faz isso. Mas, queridos, a maior tristeza é alguém ser roubado na fé. Alguém que cria não crê mais. Alguém que sabia que Deus iria operar, já não tem mais esta vivacidade. Amados, há crenças que não permanecem diante de desafios. Nem grandes e nem pequenos. Há crenças que estão embasadas em sentimentos. E toda crença que é embasada em sentimento, ela não pode vencer. Sentimentos são circunstanciais. Sentimentos passam de acordo com o momento. A fé, que são embasadas na fé dos outros. Há aqueles que embasam a sua fé na outra pessoa, na crença de alguém, na declaração de alguém, na vivência de alguém. Mas viver verdadeiramente pela fé, fé no Senhor, na sua palavra, é algo que tem motivado as gerações. É algo que é o fundamento da nossa caminhada como igreja. No livro de Abacuque, o versículo 4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esta expressão, viver pela fé, ela é a expressão conhecida no mundo todo. Muitas igrejas têm as suas doutrinas embasadas nesta declaração. Viver pela fé. Essa palavra um dia encheu o coração de um homem chamado Martinho Lutero. Essa palavra, quando ela brotou no coração de Martinho Lutero, quando ele leu esta palavra, ele leu em Romanos. Esta palavra que é citada a primeira vez em Abacuque. O seu coração foi impulsionado, cheio de fé. Na verdade, fé é o princípio da igreja. Quando nós olhamos, irmãos, lá num grupo pequeno, de homens e mulheres na Palestina, eles declaravam a sua fé em Jesus. Um grupo pequeno, que dizia naquelas circunstâncias, que o Senhor Jesus era o único digno de ser louvado, de ser adorado. A igreja primitiva declara a sua fé,
E ela vai marchando, tendo lindas experiências com o Espírito Santo. Até que no ano de 313, essa igreja até nesse momento, ela era muito perseguida. E ela declarava a sua fé. Mas no ano de 313, Constantino proclamou a tolerância para os cristãos. Ele ofereceu a proteção à igreja, mas ele exigiu o apoio da igreja para a sua política de governo. Ele disse: nós vamos tolerar esses que creem, mas igreja, vocês precisam me apoiar. A partir desse momento, a história da igreja e os interesses do Estado se fundiram. E a igreja começa a se distanciar do seu propósito. A igreja começa a se perder na sua visão de fé. Nesse tempo, começam a entrar as tradições. A Bíblia é deixada de lado. A igreja se perde com a idolatria que vai sendo criada. Se perde em fazer aquilo que Deus nunca mandou fazer. A igreja não é mais aquela igreja que vivia pela fé. E então, com o desenvolver da história, o desenrolar dos dias, pessoas começam a se levantarem com os corações marcados de fé. No século XII, por exemplo, nós temos um homem chamado Pedro Valdo. E esse homem, ele se levanta dizendo que a Bíblia deveria estar na mão de todas as pessoas, e ele se empenha para que isso aconteça. Aí, quando você vai na história, você vai saber dos valdenses, que são pessoas que se levantam pela fé. Vamos um pouco mais. Vamos ver Wycliffe se levantando. Vamos ver John Hus, Savonarola. Pessoas estas que entregam a sua vida pela fé. Querem restaurar o caminhar da igreja pela fé. No ano de 1483 nasceu um menino. Um menino, Martinho Lutero, filho de camponeses na Alemanha. Esse menino sofreu muito na sua infância. Uma família com dificuldade financeira. A história diz que Martinho Lutero, por algumas vezes, cantava hinos nas portas das pessoas para ganhar um pedaço de pão. Esse menino cresce. A sua juventude também foi tumultuada. Mas ele tinha um propósito, Martinho Lutero, agradar a Deus. Então, ele vai para um convento. Uma angústia muito grande está na sua alma. Há um vazio. E ele pergunta: o que é que falta? Se torna um monge. E Martinho Lutero, um dia, encontra uma Bíblia acorrentada num determinado lugar. E ele vai, e lendo, ele encontra Romanos 1, versículos 16 e 17. E especialmente a expressão: o justo viverá por fé. Ele busca uma explicação a respeito deste versículo, e ele encontra. E a partir daquele momento,
o seu coração é incendiado. Martinho Lutero está agora com o seu coração acelerado pela palavra e a viver pela fé. Nesse momento, surge a venda de indulgências. Pessoas que pagavam para a remissão dos pecados dinheiro. A igreja cobrava para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados, como se isso pudesse acontecer. Jamais poderia acontecer e pode. Pessoas pagavam para a sua entrada no céu. Martinho Lutero, um homem que ao ler que o justo viverá pela fé, o seu coração está entusiasmado e ele começa a refletir em tudo o que acontece. Descobre ele que não podia mais ficar em silêncio. Ele tinha 34 anos na época, e no dia 31 de outubro de 1517, nesse 31 de outubro agora, essa semana, completam-se 500 anos. Martinho Lutero escreveu 95 teses, buscando princípios na palavra, contra aquilo que a igreja vinha fazendo, e ele coloca 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Começa a maior revolução na Alemanha. Nunca tinha acontecido algo tão grande em nenhum movimento na Alemanha. Inicia-se a reforma protestante. Reforma esta com 3 pilares, firmando a sua caminhada. Primeiro, a supremacia da fé sobre as obras. Segundo, a supremacia das Escrituras sobre a tradição. Terceiro, a supremacia da graça sobre a lei. Somos nós aqui nesta noite, igreja, com origem na reforma protestante. Somos nós aqui nesta noite aqueles que ao olharmos para a história, entendemos que a fé é o motor da nossa caminhada. Entendemos que a fé é o que nos impulsiona como igreja vigorosa. A fé é o que nos impulsiona a atravessar os desertos, a atravessar as ondas. Agora segura a igreja, porque essa é uma noite de milagres, fique bem atentos. Quando nós vamos em Abacuque, a primeira vez que esta expressão foi dita, sobre viver pela fé, o apóstolo Paulo depois, ele cita esta expressão 3 vezes. Lutero leu numa delas. Nós vamos encontrar em Abacuque algo que nós precisamos entender, para entender o que se passa conosco nesta noite. Quando Abacuque falou de viver pela fé, foi para ajudar a Israel a atravessar dias de calamidades. Tempestades terríveis assolavam Israel, uma crise. E esta expressão está destinada a ensinar a igreja a superar a angústia. Na verdade, aqueles dias de Abacuque eram dias muito parecidos com os que nós vivemos hoje. Abacuque havia recebido uma terrível sentença. Quando você lê o primeiro versículo de Abacuque, você vai entender assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha bem aqui, Deus vai revelar a Abacuque uma sentença do que vai acontecer. Segura aí. Naquele tempo, os ensinos de Deus estavam sendo ignorados.
desprezados. Juízes julgavam em favor dos ímpios. Ricos utilizavam a lei de Deus para roubar pobres e construir fortunas para o seu caminhar fraudulento. A cobiça se tornara obsessão pública. É nesse contexto, o mundanismo havia se infiltrado na igreja. A moralidade havia sucumbido nas nações vizinhas. Quando Abacuque vê tudo isso, ele pergunta: Senhor, por que toda essa iniquidade? Porque o ímpio triunfa sobre o justo. Segura aí, irmãos. Abacuque no capítulo 1, versículo 13, no versículo 2, ele pergunta ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E o versículo 2, ele diz aí: gritar-te-ei violência e não salvarás. Até quando? Segura, irmãos. Assim, o Senhor vem ao profeta que está sufocado. Abacuque está sufocado, e o Senhor lhe dá uma visão. Está aí no texto, de Deus diz para Abacuque: vou levantar a vara da correção, para trazer julgamento sobre a terra, e tudo será obra minha. Eu vou levantar a vara da correção. Olha aí que você vê em Abacuque 1:6. Ele diz assim: os caldeus estão vindo para arrasar a terra. Irmão, segura a mensagem nesta noite. Ele diz: os caldeus estão vindo. Os caldeus vão passar pela terra de Israel. Vão destruir a terra. E nesta hora, Abacuque diz assim: mas e como é que eu vou ficar nessa como profeta? E ele pergunta ao Senhor: como nós vamos superar isso? O que nós faremos? Ele também sabe que as pessoas perguntariam a ele: profeta, como nós vamos vencer isso? Então, olha, irmãos, o que é a Bíblia? Começa o texto que nós lemos, Deus vai dar uma resposta para ele. Deus vai ministrar o coração de Abacuque. E olha bem aqui para mim. Deus vai dizer para ele que a vitória não era para os orgulhosos. Que a vitória não era para aqueles que confiavam nas promessas dos homens. Deus vai dizer para Abacuque que o dinheiro não podia comprar a vitória para a sua terra. E aí, o Senhor vai dizer, segura agora para entender: só tem um caminho, Abacuque. O justo viverá pela fé. Só tem um caminho, Abacuque, não tem outro. Só tem um caminho, não tem dois. Não é no dinheiro. Não é na posição humana. Só tem um caminho, Abacuque. Diga para o povo que o justo viverá por fé. E nesta hora, Abacuque entende, e esta palavra é para os do Antigo Testamento, para os do Novo Testamento. Esta palavra é para a igreja hoje. Para os nossos dias hoje. Viver pela fé, o que é isso, pastor? A palavra nos ensina que viver pela fé é mais do que crer. Viver pela fé é ver a mão de Deus estendida sobre nós. Isto é viver pela fé.
é ver a mão de Deus sobre a nossa cabeça, é ver a mão de Deus sobre a nossa história. O mundo não vê a mão de Deus. Tem um texto que eu fiquei fascinado com ele. Isaías 26:11 diz assim: Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso eles veem. Sabe quem é? Os ímpios. O texto diz que os ímpios não veem a mão de Deus. Segura, igreja, porque nesta noite nós precisamos entender algo especial. Os ímpios não veem a mão de Deus. O mundo não vê Deus levantando a sua mão para a correção. Deus tem levantado a sua mão para a correção. Sodoma e Gomorra perderam para os nossos dias. Deus tem levantado a sua mão para a correção. E o povo de Deus que está aqui nesta noite, celebrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, entende e vê que a mão de Deus está estendida sobre nós. Que há uma mão estendida. E eu quero rapidamente estabelecer com os irmãos algumas coisas, antes de nós orarmos. Primeiro, viver pela fé é saber que a igreja sempre terá um futuro glorioso. Irmãos, a gente olha para esse mundo, a gente vê tudo que acontece, mas se eu vivo pela fé, o Senhor diz que a igreja seria criada sobre esta pedra. Que pedra? Jesus. Ele é a rocha, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Quem vive pela fé, vê o mundo caindo, mas sabe que a igreja marchará vitoriosamente. Quem vive pela fé, olha para as circunstâncias e diz: a igreja do Senhor marcha sendo vitoriosa no meio de todas essas circunstâncias, porque o justo vive pela fé. Em segundo lugar, viver pela fé é também saber, segura essa, que alguns apostatarão da fé. A palavra nos diz isso. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então não se assuste quando você vê alguém se apostatando da fé. O que é isso, pastor? Alguém se tornando infiel, alguém desertando. Não assusta não, porque quem vive pela fé entende que esta é palavra bíblica, que alguns se apostatariam da fé. Em momentos de perigo, há líderes que se apostatam. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:5 que há pessoas que, tendo forma de piedade, nega-lhe entretanto o poder. Há pessoas que se esfriam, que morrem. Há aqueles que se desviam. Viver pela fé é saber que alguns apostatarão da fé. Em terceiro lugar, viver pela fé é também saber que nesse tempo o Espírito Santo será abundantemente derramado. Sabe o que diz Joel no capítulo 2, versículo 28 e 29? Acontecerá depois
que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito Santo. Quem vive pela fé sabe que alguns apostatarão, mas quem vive pela fé também sabe que haverá um grande e abundante derramar do Espírito Santo. Sabe, irmãos, pela graça de Deus, e não para mostrar algo, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu nunca tinha notado o que Zacarias relata no capítulo 8, versículo 23. Preste bem atenção, depois você vai nesse texto, olha para mim agora. Diz assim: 10 homens agarrarão a barra das vestes de um judeu, e hoje de um crente, e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Uau! Zacarias dizendo: 10 vão segurar a barra de um judeu e dizer assim: nós queremos ir contigo, porque nós ouvimos falar que o Deus Todo-Poderoso está no meio de vocês. Então eu digo isso para os crentes nessa noite. Tem pessoas que terão alguém segurando em você e dizendo: eu quero ir com você, porque ouvimos dizer que o Espírito Santo está sendo derramado no meio de vós. Esse é um texto tremendo da palavra. Viver pela fé é visualizar o invisível. Lá em Hebreus 11, 26 e 27, fala de Moisés. Pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés. E lá diz que pela fé Moisés, ele viu o invisível. Irmãos, desde aquele dia em que Moisés viu a sarça queimando, e que Deus falou com ele, ele sai dali. Ele não sabia que tinha uma terra prometida, mas Deus falou, ele creu. E ele já começa a visualizar a terra prometida. Nós vemos Moisés fazendo algo tão interessante. Ele vê a terra pela fé, como se ele já estivesse lá. Nesta noite, eu quero perguntar: quem aqui pode pela fé visualizar o invisível? Levante a sua mão. Mas levanta. Visualize o teu filho convertido, o teu esposo adorando. Visualize a bênção na tua empresa, no teu trabalho. Visualiza os adoradores. Visualiza o Senhor operando grandemente. Visualiza teus filhos servindo ao Rei. Visualiza a glória de Deus na tua casa. Visualiza algo que pela visão humana é impossível, mas quem tem fé visualiza o impossível e o invisível. Quem tem fé, e eu quero terminar, rompe as barreiras. Eu vou falar em Moisés de novo. Pela fé, aquele homem que viu a sarça queimando, rompeu barreiras, atravessou o mar vermelho. Disse para o povo: aquietai-vos. Povo, parem de murmurar. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje nos dará. Moisés é aquele também que na Páscoa do Cordeiro, lá em Êxodo, manda matar os animais e passa sangue nos umbrais da porta, dizendo: eu não estou vendo, mas esse é um sinal da proteção de Deus na nossa vida. A morte não vai chegar na nossa casa. Ele também passa sangue, dizendo o seguinte: é sinal de perdão, é o cordeiro que foi imolado, é sinal de perdão de pecados. Pela fé, Moisés vence as barreiras que se colocam à sua frente. E eu quero terminar esta palavra
Pela fé, nós sabemos que a igreja tem um futuro glorioso. Pela fé, nós sabemos que alguns apostatarão da fé. Pela fé, nós sabemos que o Espírito Santo vai ser derramado. Pela fé, nós vemos o invisível. Pela fé, nós rompemos a barreira. E eu quero terminar essa mensagem dizendo a você que frequentemente Deus escolhe homens comuns para crerem. Deus escolhe homens que deram muito trabalho, mulheres que deram trabalho para crerem. Preste atenção aí, irmãos, e segure isso agora. A história nos fala de um homem chamado George Miller. Quando a gente vai ver a história dele, a história diz que ele foi um garoto rebelde, foi um garoto que deu trabalho, mas aos 20 anos, eu disse 20, ele entregou a sua vida ao Senhor. E durante os primeiros anos, ele começou a buscar em oração, com fé ao Senhor e a embasar as suas convicções. George Miller movimentou milhões e milhões. Eu estou falando de dinheiro, mas você vai entender o que eu vou dizer. Milhões e milhões, sem nunca ter pedido uma oferta para alguém. Quem trabalhava com George Miller, ele dizia para eles: não peçam oferta para ninguém, para que todos saibam que a mão de Deus está conosco. Começou a avançar em fé. Uma epidemia de cólera atingiu muitas pessoas naquele tempo. Pais morreram, muitos ficaram órfãos. E em 1835, ele sentiu o chamamento de Deus para criar o primeiro orfanato. Presta atenção, totalmente pela fé. Sem nenhum recurso humano. Em 1836 ele abriu o primeiro. Ele tinha menos de 30 anos de idade. Mas eu quero resumir isso. A história diz que a comida para os órfãos chegava muitas vezes, minutos antes da hora de ser servida. Embora as crianças nunca soubessem disso. Crianças iam lá querendo mais casas, e ele não tinha como colocar. E aí ele ia abrindo outras. Eu vou contar uma história dele. Esse homem, com seu coração aberto, num determinado momento, ele recebeu uma oferta de alguém. E ele fez o seguinte: ficou satisfeito. Ele não pediu. A pessoa entregou uma grande oferta. E então, George Miller foi até a residência desse homem e mostrou ao homem a anotação que ele tinha no diário dele, quando meses antes começou a pedir a Deus que aquele homem pudesse lhe fazer uma oferta específica. Mostrou para ele. Mas segura aí. Uma das histórias de George Miller, pela fé, que mais mexe com o meu coração, foi um momento, uma manhã, eles já tinham mais de 2.000 crianças. E naquela manhã eles não tinham nenhum pedaço de pão para as crianças tomarem o café. Então Miller ordenou que as crianças assentassem e dessem graças a Deus pelo alimento e ficassem esperando. As crianças deram graças.
continuaram sentadas. Alguns minutos passaram. Alguém bateu na porta do orfanato. Era um carroceiro que carregava pão, entregava pão. E disse: eu não sei explicar, mas a carroça quebrou aqui na frente. E eu estava levando esses pães. Mas eu queria agora saber se vocês querem ficar com esses pães. Jorge Miller disse: manda. Viver pela fé faz parte da história da nossa vida, da nossa origem, do nosso caminhar. Eu sei que há muitas pessoas aqui hoje que precisam de um milagre. O dinheiro não pode. O canudo não pode. Mas a nossa origem é fé. Por isso, nesse momento, eu quero chamar a igreja a se colocar em pé.